Será que quem comete o suicídio pode entrar no reino dos céus? Este será o nosso tema do vídeo de hoje. Antes de nós começarmos, aqui uns pedidos básicos, bem rapidinho, para você ir logo saber o que temos a dizer, tá bom? Em primeiro lugar, eu quero te pedir que você não é inscrito, querido, se inscreve no nosso canal, ative o sino de notificações, compartilhe e divulgue aí o máximo que você puder nas suas redes sociais e deixe o seu comentário, tá bom? Vamos dizer a nossa opinião, mas também queremos saber a sua opinião. Você acha que vai entrar no reino do céu quem comete suicídio ou quem não comete? Se suicídio é pecado ou não? Queremos saber a sua opinião. Por que estamos lhe pedindo isso? Porque todas as vezes que você cumprir tudo isso aqui que nós estamos pedindo para você cumprir e fazer, o YouTube vai entender que o nosso vídeo é relevante e vai sempre colocar ele nas primeiras opções na busca do YouTube acerca dessa questão, para que outras pessoas sejam edificadas como você, tá bom? Produção, solte a vinheta que já estamos começando de frente com a palavra. Como sempre temos tido o cuidado de trazer uma resposta à luz da palavra de Deus, nós queremos, sem rodeios, afirmar que o suicídio trata-se sim de um pecado diante dos olhos do Senhor nosso Deus. Um pecado que, em última instância, revela a nossa plena falta de dependência e confiança em um Deus que, além de nos curar das nossas enfermidades físicas, também pode nos tratar e nos sarar das nossas enfermidades emocionais. É claro que em nenhum momento, antes que você pergunte, você vai encontrar na Bíblia escrito não cometerá suicídio, ou quem cometer suicídio não vai herdar o reino dos céus. Você não vai encontrar. O problema é que a gente quer tudo de mão beijada, quer tudo mastigadinho. Irmão Paulo, não está escrito que suicídio é pecado, desse jeito não está escrito, então não creio. Não está escrito dessa forma, não está. Mas ainda assim tratamos e consideramos como um pecado porque fere princípios nos quais Deus tem estabelecido na sua palavra. Por exemplo, a Bíblia apresenta o princípio ou sustenta o princípio de que Deus é o supremo dono da vida e a maior autoridade sobre a morte. Sendo assim, o suicídio torna-se um ato onde prepotentemente, soberbamente e orgulhosamente tentamos ocupar um lugar que pertence exclusivamente ao Senhor nosso Deus. Além de ser um pecado que indiretamente cometemos contra Deus, também tem sido um pecado que diretamente cometemos contra nós mesmos. Um pecado que cometemos contra o nosso próprio corpo, que é templo, morada e habitação do Espírito Santo de Deus. Por essa razão é que existem aí vários exemplos bíblicos de homens como Elias, Jonas, Saul, que foram divinamente repreendidos simplesmente porque em algum momento desejaram e em outros, algum deles até efetuaram o suicídio. Então, como podemos ver, a Bíblia refuta categoricamente o suicídio. Normalmente, aqueles que pensam de uma maneira distinta e que tentam fazer apologia ao suicídio em algumas ocasiões costumam usar alguns textos bíblicos. São poucos, porque a maioria esmagadora descarta e refuta o suicídio. Mas os poucos que eles usam, ou entre os poucos que eles utilizam, está aí o caso de Sansão. Né? Com certeza tem alguém do outro lado, irmão Paulo e Sansão. Quero saber de Sansão. Sansão, eu fiquei, antes de gravar esse vídeo, 2 semanas perturbando aqui a minha noiva, conversando só sobre Sansão. E como é que fica Sansão, irmão Paulo? Porque em Juízes capítulo 16 está escrito que o ato que Sansão fez ali ao derrubar as 2 colunas do templo idólatra dos filisteus, matando a si mesmo e aos filisteus, aquilo foi um suicídio. Está escrito o quê? Em Juízes capítulo 16, talvez você esteja dizendo, mas querido, você não pode reduzir Sansão, ou o ato ali de Sansão, a um mero suicídio. Leia, igual que eu fiz, leia, releia, ouça a opinião de outros, leia a opinião dos outros e chegue a uma conclusão, porque você lendo paulatinamente, calmamente, você vai perceber que o ato de Sansão não pode ser reduzido a um suicídio. Na realidade, ele foi um sacrifício que Sansão fez a favor do seu povo, a fim de livrar o seu povo
das mãos dos filisteus. Não é à toa que em Juízes 16 nós vemos o próprio Deus renovando as forças de Sansão para cumprir tal alvo. Não é à toa que em Hebreus capítulo 11 nós vemos que Sansão é apresentado como herói da fé ao salvar o seu povo das mãos dos filisteus. E não é à toa que em Hebreus 12 está escrito que ele faz parte de uma tão grande nuvem de testemunhas que nós podemos tomar como exemplo na nossa caminhada cristã. Já outros deixam Sansão de lado e chegam a usar até o exemplo de Jesus, dizendo que Jesus foi um suicida. Aí, meu filho, dispensa comentário. Jesus não foi um suicídio, mas foi um sacrifício, o sacrifício dos sacrifícios, a fim de nos salvar dos nossos pecados. Então, por mais que nós sintamos as dores dos familiares que perderam um ente querido por causa de um suicídio, por mais que nós lamentemos isso e pedimos que o Espírito Santo venha consolar o coração de cada um deles, por mais que nós estejamos conscientes de toda a dor que o suicídio traz, nós devemos encarar a realidade do que a Bíblia fala acerca do suicídio. O suicídio é sim um pecado diante dos olhos de Deus, tá bom? Semana que vem estaremos de volta com a política do reino, mas hoje De Frente com a Palavra fica por aqui, tá certo? Um abraço, um ósculo santo, até a próxima, se Deus assim permitir.